Olá, bem-aventurados! Amanheceu e quando amanhece é hora da gente fazer o nosso devocional, a nossa entrega, a nossa consagração. Consagrar os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, nossas palavras, principalmente o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo. Entregar, separar, consagrar, ofertar a Deus. Tudo isso, aquele que tem em suas mãos tanto o querer quanto o realizar. É aquele que cuida de nós, que nos dá muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que age, que opera em nós. Um Deus maravilhoso que nos cuida, que cuida de nós, né? Um Deus que nos abençoa, que nos cura, que nos liberta, que nos restaura, que nos salva, que nos faz prosperar, entendeu? Que nos resgata, que nos ressuscita. Um Deus, principalmente, um Deus que nos abençoa e que está sempre, sempre presente, cuidando dos seus amados, abençoando, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem, né? E quando eu falo enquanto dormem, enquanto descansam, quando descansamos nele, passamos por tribulações, passamos por dificuldades, mas quando descansamos no Senhor, ele nos abençoa, ele cuida de nós em todo momento. Então temos que ser grato a Deus. Eu gosto de agradecer a Deus todos os dias quando amanhece. Falo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de eu ter acordado, de eu poder ver o dia que amanheceu, mesmo quando o dia está nublado igual hoje. Um dia lindo, maravilhoso que o Senhor fez, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é agradável, é bom. Deus só faz coisas boas. Nós que somos seres humanos, que fazemos coisas ruins, que temos a perversidade, a maldade no coração, a avareza, a inveja, né? A gula, né? A luxúria. Tudo isso que carregamos conosco, né? O egoísmo, né? As mentiras, tudo isso que a gente carrega, só nós mesmos com nossas atitudes e ações, porque somos imperfeitos. Perfeito é Deus e as coisas que ele faz. Só nós que somos imperfeitos, mas vamos caminhando aí rumo à perfeição de Deus. Eu queria compartilhar com você hoje uma passagem muito interessante, também muito conhecida, né? Tem um hino, uma canção muito famosa da nossa querida Estela, que fala sobre isso, né? E tá aqui em Mateus, no capítulo 8, e no versículo 23, o título vai dizer: Jesus acalma uma tempestade. Olha que interessante. Jesus subiu num barco e os discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos perecer, né? E aí Jesus falou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: como é pequena a fé que vocês têm? Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: quem é este que manda até o vento e nas ondas? Quem é este que faz o mar se acalmar, faz o vento se calar e o mar se acalmar? Quem é este? Este é Jesus, gente. Já estava bem claro, né? Quem é este? Os discípulos fazendo essa pergunta, uma pergunta retórica e uma pergunta óbvia, né? Meio que estúpida. Quem é este? Este é aquele que estava ali no barco, Jesus, que tá ali o tempo todo, que tá com a gente, que tá dentro da nossa casa, que tá dentro do nosso coração, que dorme do nosso lado na nossa cama. Quem é este? É Jesus, este que acalma a tempestade, né? E aqui um fato muito interessante, que Jesus estava dormindo ali, estava calminho ali, e isso me fez refletir o quê? Que quando a gente está passando por um momento de tribulação, a gente questiona muito. Às vezes Jesus tá ali descansando, dormindo ali, sabe? Repousando e em silêncio. E a gente fica assim: mestre, onde estás? Eu mesmo, gente. De novo, eu com a história do ano passado. Nossa, que o ano passado foi um ano tão impactante do que Deus fez na minha vida. Eu nunca tinha visto, Deus já tinha me abençoado e feito muitos milagres na minha vida. Mas igual do ano passado, gente, depois do dia 30 de abril até
E levou um ano. Isso levou um ano, esse processo que Deus teve na minha vida. Que o milagre mesmo veio, eu tive um período de provação até 30 de abril desse ano de 2025. E depois, o mover de Deus, depois eu comecei a chegar em Canaã. Eu tive que caminhar um ano no deserto, né? Passando pelo vale da sombra da morte. E depois de abril desse ano, Deus me restaurou. Fez assim como aquela passagem do Vale de Ossos Secos. Eu tava só ossos, gente. Só ossos. Não tinha carne, não tinha músculo, não tinha nervo, não tinha cabelo, não tinha nada. Deus falou, vou mandar o vento aí. E o vento vai soprar e vai restaurar tudo. E aonde só tem osso, vai ter músculo, vai ter nervo, vai ter órgão, vai ter vida, vai ter pele bonita, cabelo bonito, olho bonito, tudo. Saúde, vigor, energia e alegria. Né? E alegria. E eu lembro que nesse momento difícil, eu fazia igual os discípulos aqui. Jesus ali no meu quarto e eu, com muitos problemas, com muitas tribulações, passando por momentos tenebrosos, gente. Deus, assim, me permitiu que eu passasse pelo vale da sombra da morte mesmo. Foi difícil pra mim. Foi árduo. Eu nunca tinha recebido uma carga, um fardo tão pesado quanto dentro desse período, né? O meu período no Egito começou em março de 2023, 23 de março de 2023. E o deserto mesmo começou em abril. Mas deserto que eu falo assim, Deus não me deixou desamparado não, tá? Eu não passei fome, eu não tive, eu tive problemas, mas quanto a isso eu tive, assim, Deus me deu uma casa, um teto, então quanto a isso, Deus sempre supriu a minha necessidade ali. Que era o que os meus inimigos queriam, que eu padecesse, que eu perecesse, que eu ficasse na miséria. Quanto a isso, olha, em todo esse período, todo esse tempo que eu passei por esse tipo de provação, Deus não deixou faltar nem dinheiro para mim. Eu sempre tive Ele mantendo ali, Ele me sustentando, eu comendo bem, vivendo bem, né? Conseguindo conquistar, conseguindo até mesmo no período de provação, gente, conquistar, alcançar, Deus me abençoando. Deus, como a gente leu aqui na leitura diária, né? Peço o seu presente, Deus me dando presentes. Eu recebendo presentes, mesmo no deserto, passando pela dificuldade. O meu deserto foi um deserto de problemas também emocionais e físicos com pessoas, problemas em relacionamentos com pessoas profissionais que foram muito graves na minha vida, né? Satanás levantou pessoas muito empenhadas, dispostas, soldados que eu tenho que reconhecer. Que soldados dedicados que Satanás arrumou. Ele arrumou soldados assim, bem devotos a ele, dedicados de maneira integral, que se integraram totalmente para fazer e cumprir as ordens de Satanás. Porque o que o inimigo fez com a minha vida foi como Jó. Eu vou tirar tudo. Eu vou tirar o emprego, eu vou tirar os amigos, eu vou tirar os relacionamentos, eu vou afastar da família, eu vou colocar numa cama definhando, eu vou tirar a alegria, eu vou tirar a beleza, eu vou tirar a saúde, eu vou tirar a sanidade mental. Eu vou fazer tudo. E eu acredito que Jesus falou assim como falou no caso de Jó. Pode fazer tudo, só não tira a vida dele. Até o prazer. Eu cheguei num ponto, eu gosto muito de falar desse testemunho, né? E lá na igreja mesmo eu já até falei, gente, eu vou sempre contar, porque eu sinto que Deus ainda vai trabalhar muito na vida de alguém desse testemunho, porque eu sou a prova viva do que Deus faz, gente. Quem me viu, eu porque não gosto muito de mostrar as fotos, mas tem vídeos aqui, tá? Se você procurar aí, passar pra baixo, tem vídeos no meu período de tribulação. Sou outra pessoa. Deus me fez uma nova pessoa. Eu não gosto também de lembrar, assim, ficar vendo aquelas coisas. Eu gosto de viver o presente de Deus. Mas, né, tudo isso também foi necessário. Eu vou ter que fazer a parte 2, gente, que o vídeo ficou um pouquinho longo e eu nem terminei, eu nem falei ainda o que Jesus quer falar com você. Então acompanha a parte 2 aí, que hoje o nosso devocional é um pouco extensivo, tá? Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Deus quer falar. Acompanha aí, tá?